Olá, seja muito bem-vindo ao Café com Bíblia, o devocional diário da Primeira IPI de Santos. É muito bom ter você por aqui. No nosso devocional de hoje, eu gostaria de falar a respeito de provisão. E por provisão, eu me refiro àquelas coisas que nós precisamos todos os dias, como o sustento diário. E para isso, eu quero contar a história, um evento específico na história do povo de Israel, quando eles acabaram de sair do Egito. Eles ficaram 400 anos no Egito, foram subjugados e viveram como escravos, em trabalhos forçados, e a vida era muito difícil. Então Deus levanta Moisés e o envia para resgatar o povo. Depois de Deus manifestar o seu poder diante de Faraó, diante dos egípcios e também do povo de Israel, Deus os tira de lá. E agora eles estão a caminho da terra prometida. Mas é interessante que sempre que o povo enfrentava algo novo, uma adversidade, eles murmuravam, questionavam o cuidado de Deus e a provisão de Deus para com eles. Gênesis capítulo 16 diz assim: toda a congregação dos filhos de Israel murmurou contra Moisés e Arão no deserto. Os filhos de Israel disseram a Moisés e Arão: quem nos dera tivéssemos morrido pela mão do Senhor na terra do Egito, quando estávamos sentados junto às panelas de carne e comíamos pão à vontade, pois vocês nos trouxeram a este deserto, a fim de matarem de fome toda esta multidão. Então veja que Deus havia se revelado de maneira extraordinária para o povo. Eles estavam vivendo uma situação de escravidão no Egito. E eles clamavam por libertação, eles clamavam por um mover de Deus, até que o texto bíblico diz que Deus se lembrou do seu povo. Bom, eu preciso dizer que com isso Moisés não estava dizendo que Deus havia se esquecido do povo, mas que havia chegado o momento da intervenção de Deus. Então, como eu disse, Deus vai manifestar todo o seu poder por meio das pragas e de maneira extraordinariamente poderosa. Deus tira aquela grande multidão do domínio egípcio e os leva em direção à terra prometida. Mas, como a caminhada no deserto não seria fácil, eles, ao se depararem com a primeira adversidade, na verdade não foi nem a primeira, eles já haviam se deparado com o exército vindo atrás deles, o Mar Vermelho à sua frente, mas agora, pouco tempo depois, eles começam a murmurar e eles sentem saudade do Egito. Eles estão reclamando porque eles se sentiram abandonados, como se o Deus Todo-Poderoso que os tirou do Egito haveria de deixá-los morrer no deserto sem ter o pão de cada dia. E eles então, de maneira muito dura, murmuram contra Moisés e Arão, os líderes do povo naquele contexto, e eles dizem: quem nos dera Deus tivesse nos matado, ou tivéssemos morrido pela mão de Deus lá no Egito, porque lá nós tínhamos panelas de carne e nós comíamos pão à vontade. Eu fico pensando como, ao enfrentar a dificuldade, o povo murmura. Na verdade, eles não murmuraram contra Moisés, especificamente, mas contra Deus. Eles reclamaram, questionando o cuidado de Deus para com eles. Na sequência, Moisés vai dizer ao povo que Deus vai prover o mantimento diário, que é o maná. O maná era uma espécie de pão que Deus dava ao povo todos os dias. E é muito interessante que, de maneira extraordinariamente maravilhosa, a Bíblia também diz que esse pão que Deus fazia brotar ali, ele tinha sabor de bolo de mel. É muito interessante como Deus é de fato extraordinário. Bom, mas o que isso tem a ver com provisão? Tem muito a ver com provisão.
Porque quando o povo enfrentou dificuldade, eles reclamavam, murmuraram por aquilo que eles tinham enquanto escravos, desconsiderando tudo aquilo que Deus fez para libertá-los. E veja, parece não fazer sentido murmurar contra Deus, um Deus tão bondoso que os tirou da escravidão, como quem desconfia que o Deus poderoso que os tirou da escravidão haveria de abandoná-los no deserto. E eu fico pensando como muitas vezes, em momentos da nossa vida, apesar de sermos tão diferentes do povo de Israel, vivendo num contexto diferente, uma época diferente, nos comportamos exatamente como aquele povo no deserto. Nós murmuramos, questionamos, porque falta-nos contentamento no coração. Deus prometeu cuidar do seu povo e Deus cumpriu a sua promessa. O que acontece é que o povo havia saído do Egito, mas parece que o Egito ainda não havia saído do coração do povo. O povo queria aquilo que o Egito oferecia e não necessariamente aquilo que Deus haveria de dar a eles. E por isso eles murmuravam. Deus não abandona o seu povo. Deus prometeu cuidar do seu povo em toda a peregrinação até a terra prometida e na terra prometida. E veja que essa promessa também se estende a mim e a você. Deus prometeu cuidar de nós. Jesus, certa vez, ao falar de provisão, ele quis tratar a ansiedade no coração dos seus ouvintes, dizendo: não andeis ansiosos quanto ao que haveis de comer, beber ou vestir. E Jesus vai citando casos simples da natureza, como Deus vai sustentando, provendo o sustento para a criação. E no final ele conclui: vocês não valem muito mais do que os pássaros, do que as plantas? E ele conclui dizendo: vocês são homens de pequena fé, porque não acreditam no sustento de Deus. Portanto, meu irmão, pode ser que nós não recebamos todos os dias aquilo que o nosso coração deseja, mas é importante que nós nunca nos esqueçamos de que Deus se compromete em satisfazer necessidades e não desejos. Pode ser que nós não tenhamos todos os nossos sonhos realizados, pelo menos não no nosso tempo, mas com certeza, segundo a promessa de Deus em sua palavra, nós teremos todos os dias aquilo que é necessário para aquele dia. Havia um detalhe no sustento que Deus estava provendo ao povo. O sustento vindo por meio do maná, ele era diário, ou seja, não ia funcionar se o povo acumulasse, porque ele se perdia de um dia para o outro, com exceção da véspera do sábado, que era o Shabat, o dia do descanso. Isso trazia uma lição importante para o povo. Eles haveriam de confiar em Deus todos os dias, aguardar a visitação de Deus com a provisão todos os dias. Esse é o desafio da fé, de confiarmos que Deus vai nos sustentar todos os dias da nossa vida, um dia de cada vez. E eu quero convidar você para entregar a sua vida diante do Senhor, para entregar os seus dias diante do Senhor e crer que a provisão de que você precisa, Deus há de te dar todos os dias, na medida da sua necessidade. Essa é a promessa de Deus para nós e por isso nós somos chamados ao desafio da fé, o desafio de confiarmos num Deus provedor. Vamos orar? Querido Deus, nós te agradecemos porque o Senhor cuida de nós. Te agradecemos porque o Senhor é quem supre cada uma das nossas necessidades e nós te louvamos por isso. Pedimos perdão pelas vezes em que duvidamos do Senhor, questionamos e até murmuramos. Ó Deus, tem misericórdia de nós
e nos permita ter uma fé que vá além, ó Deus, daquilo que nós desejamos. Nos ajude, Deus, a esperar por aquilo que nós precisamos. Que o Senhor, ó Deus, nos sustente a cada dia e nos permita sermos gratos por aquilo que o Senhor tem concedido a nós todos os dias. Esse é o nosso desejo e a nossa oração, em nome de Jesus. Amém. Que Deus abençoe a sua vida, que você tenha um ótimo dia e, é claro, como sempre, um ótimo café com Bíblia. Tchau!